Olá, boa tarde, noite. Demorei um pouquinho para perceber direito aqui como é que funcionava, mas cheguei. Acho que estou aqui. Então, a gente deve o quê? Aguardar um pouco as pessoas? Ah, sim. Eu sou novato no Instagram, informo isso a todos vocês. Então, nós temos uma programação. Acho que devo esperar algum tempo para que vocês entrem. Será isso? Ou a gente pode começar? Bem, boa noite a todos vocês. Vamos começar pela nossa prece, né? Todo trabalho na casa espírita começa com uma vibração, uma prece. Então vamos fazer a nossa agora. Fechar os nossos olhos, controlar nossa respiração. Vamos nos elevar em pensamento e pedir aos nossos amparadores, aos trabalhadores do Ivone, aos nossos anjos guardiões, aos nossos mentores, guias, que se façam presentes conosco neste momento em que vamos nos reunir para uma leitura edificadora, transformadora das nossas emoções, sentimentos, pensamentos, capazes essas manifestações de nos levar a um estágio de entendimento do porquê da nossa existência aqui, das situações que vivemos, o que viemos fazer e para onde vamos. Que todos nós possamos sair daqui com um pouco mais de informação para a compreensão da realidade da vida. Com a autorização dos trabalhadores, iniciamos agora este estudo. Que assim seja. Bem, nos foi dada a missão de abordar os itens 8 a 10 do 5º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Se vocês desejarem acompanhar, por favor, vocês podem folhear o Evangelho segundo o Espiritismo até o capítulo 5º, Bem-aventurados os aflitos. E neste capítulo 5º, nós vamos chegar ao terceiro tema, né? Justificativa das aflições, causas atuais das aflições e causas anteriores das aflições. Esse tema das causas anteriores das aflições, ele leva do item 6 ao item 10. Itens 6 e 7 já foram abordados em encontro anterior, provavelmente. E nosso tema de hoje é de 8 a 10. Ou seja, vamos falar de causas anteriores das aflições. Apenas situando vocês, o capítulo Bem-aventurados aflitos, o nome está dizendo, a partir das bem-aventuranças, onde nós teremos outros capítulos do Evangelho que vão lidar com elas, mas neste caso específico nós iniciamos e vamos entender, neste caso, por que, neste capítulo, nos é dito que aqueles que sofrem serão bem-aventurados, né? Que no fundo é um chamamento em hebraico antigo, né? Uma abertura de que vamos olhem os aflitos, estes serão consolados. Então, diante disso, um capítulo inteiro se desenvolve, um dos mais longos do Evangelho, abordando o sofrimento, abordando as dificuldades pelas quais nós passamos. Especificamente nos é colocado, quando das causas, os itens 4 e 5, quando das causas atuais das aflições, nos é colocado uma série de erros, defeitos, dissonâncias que nós manifestamos na nossa vida.
Imprevidência, ambição, falta de perseverança, obscuridade dos pensamentos, ausência de desejo de controle, intemperança, excessos e principalmente egoísmo, vaidade e orgulho. Quando se fala das causas atuais das aflições, nos é dito que por conta desses sentimentos e desses comportamentos, nós incorremos em erros e que muitas vezes levamos uma vida inteira sem percebê-los e quando tomamos consciência, às vezes já estamos no final da nossa existência e desejamos muitas vezes, poxa, eu gostaria de ter aprendido isso antes para que eu pudesse ter tomado uma atitude diferente na minha vida. Mas é aí que se chega no nosso tema. Porque nesta doutrina nós temos diversas oportunidades de retorno à esfera carnal como forma de harmonizar, corrigir, buscar a consonância das nossas energias, dos nossos sentimentos, reparando nossos erros, corrigindo nossas falhas. Aquilo que não conseguimos numa vida, podemos conseguir na próxima. Do mesmo jeito que o sol nasce todos os dias, nós teremos quantas existências forem necessárias para que um dia possamos atingir a plenitude, para que um dia possamos estar entre os espíritos puros. Esta é a premissa da doutrina espírita. Então, especificamente, nas causas anteriores das aflições, já abordamos aqui problemas que nós passamos que não se explicam por uma vida só, que todo efeito tem uma causa, nem que seja em uma outra vida, e que é natural que estejamos aqui lidando com as consequências do que fizemos. Também ainda no encontro passado, é dito que aquele que se elevar, aquele que conseguir olhar além de uma só existência, poderá compreender que nós estamos neste mundo por nossa própria causa. Somos os causadores das ocorrências em nossas vidas. Bem, a partir de agora nós podemos abordar, vamos fazer a leitura do nosso texto, especificamente de 8 a 10. Eu estou usando uma versão adaptada do Evangelho. O texto é o mesmo, numa ordem direta, com vocabulário mais simples, para aqueles que não estiverem acompanhando no livro, possam compreender. E os que estiverem com o livro, não se preocupem muito com alguma diferença, o objetivo do texto é o mesmo. 8. As dificuldades podem ser impostas a espíritos endurecidos ou extremamente ignorantes, para levá-los a fazer uma escolha com conhecimento de causa. Já os espíritos penitentes, mais desejosos de reparar o mal que fizeram e de melhor se conduzir, escolhem essas situações livremente. Este é o caso de um ser que, havendo desempenhado mal sua tarefa, pede que o deixem recomeçar para não perder o fruto do seu trabalho. Portanto, as dificuldades são, ao mesmo tempo, expiações do passado, quando é oportunizada a correção de condutas, e provas com relação ao futuro que elas preparam, elas próprias. Agradeçamos a Deus que, em sua bondade, permite ao ser humano reparar seus erros e não o condena definitivamente por uma primeira falta. Especificamente nesse item 8, nós podemos perceber que vamos falar de espíritos endurecidos e espíritos penitentes. Quem são os espíritos endurecidos quando reencarnam? São aqueles que terão que enfrentar dificuldades, aspectos muito duros na existência carnal, como forma de, em meio às suas dores, em meio às suas dificuldades, possam enxergar o que devem fazer com as suas próprias vidas. Já os espíritos penitentes se comportam de uma outra forma. Eles sabem que erraram e lá no íntimo
eles sentem que vieram para fazer alguma coisa de diferente com suas vidas. Sentem. Então eles procuram reparar os seus feitos. Então, neste ponto, já há uma diferença. Alguns de nós viemos para cá com o objetivo de realmente passar por muita dificuldade, porque somos teimosos, que ainda não estamos determinados a mudar. Enquanto outros vêm com as lições aprendidas e com muita vontade de passar pelas situações que vão harmonizar, que vão corrigir, que vão reparar, que vão curar os problemas causados no passado. E também tem um aspecto muito interessante que esses problemas são tanto expiações do passado, quanto provas que montam, que preparam a vida futura. Nós não estamos, muitas das vezes, somente, no caso de espíritos penitentes, considerando que não sejamos espíritos endurecidos, já que estamos aqui assistindo a isso, como espíritos penitentes, nós tanto estamos depurando as coisas do passado, por compromisso, por intenção nossa, quanto estamos, ao fazer isso, preparando as condições de nossa próxima existência. Do mesmo jeito que agora estamos reparando coisas que muito provavelmente ocasionamos em vidas passadas, também os nossos atos de agora estão programando a nossa vida futura. Vamos ao item 9. Ao final fazemos uma avaliação geral. Entretanto, nem todo sofrimento suportado neste mundo é consequência de uma determinada falta. Muitas vezes são simples provas buscadas pelo espírito para concluir a sua depuração e ativar o seu progresso. Assim, a expiação serve sempre de prova, mas nem sempre a prova é uma expiação. Contudo, provas e expiações são sempre sinais de relativa inferioridade, porque o que é perfeito não precisa ser provado. Um espírito, apesar de haver chegado a um certo grau de elevação, desejoso de se adiantar mais, pode solicitar uma missão, uma tarefa a executar, pela qual, se vitorioso, tanto mais se elevará, quanto mais difícil tiver sido a jornada. Tais são, especialmente, essas pessoas de instintos naturalmente bons, de alma elevada, de nobres sentimentos, que parecem não ter trazido nada de mal de existências anteriores, e que sofrem com resignação cristã as maiores dores, somente pedindo a Deus que as possam suportar sem reclamar. Pode-se, ao contrário, considerar como expiações os tormentos que provocam queixas e impelem o ser humano à revolta contra Deus. Sem dúvida, o sofrimento que não provoca lamentos pode ser uma expiação, mas é indício de que foi buscada voluntariamente, sem ter sido imposta, e constitui prova de forte resolução, o que é sinal de progresso. Então, olha que interessante. É neste ponto do Evangelho Espírita que tem a origem de um ditado muito comum em palestras, em estudos, que toda expiação é uma prova, mas nem toda prova é uma expiação. Então, o que quer se dizer com isso? Nem todo sofrimento, nem toda dor, nem toda dificuldade pela qual nós passamos tem causa no passado. Nem no nosso passado desta vida ou em passado de existências anteriores. Pode ser simplesmente um desejo de um espírito mais evoluído, com o objetivo de lapidar, burilar, depurar algum excesso. Pediu por isso. Como que eu sei? Como eu consigo identificar? Aqui o texto nos diz. Conseguimos identificar. Porque essas pessoas parecem espíritos iluminados, que não se revoltam com nada, que são boas, que clareiam os ambientes onde elas chegam, que o sorriso conquista. E, no entanto, eventualmente essas pessoas passam
por uma grande dificuldade. E diante da grande dificuldade, enquanto todos estão desesperados, esta própria pessoa emana paz. Pede que não se... Sim, como o Chico. Agora eu estou vendo, vocês ficam falando ali, apesar de estar pequenininho para mim, de vez em quando dá para ler. Isso. Então, a gente consegue perceber. Por outro lado, eu que tenho certeza que não sou um desses, quando passamos pelas dificuldades, nossa principal tendência é de reclamar, de lamentar. E quantas vezes não já fizemos isso? Cabe a nós, pela consciência que estamos tomando dessas ocorrências e situações, refletir sobre o que acontece conosco. E aprender a passar por essas situações. Já já a gente vai falar de resignação. Independentemente disso, seja uma expiação muito comum a todos nós, ou seja uma prova, nós estamos onde tínhamos que estar porque ainda não somos plenos. Somos imperfeitos. E é por isso que precisamos tanto de provas quanto de expiações. Mesmo que ainda muito mais de expiações do que de provas. Isso é que nós precisamos guardar. Não somos perfeitos. Vamos então à leitura do último pedaço e depois vamos fazer uma reflexão conjunta, completa. 10. Os espíritos não podem desejar a completa felicidade enquanto não se tenham tornado puros. Qualquer mancha impede a sua entrada nos mundos felizes. São como os passageiros de um navio onde há doentes por virose, impedidos de aportar à cidade até que estejam saudáveis. Por meio das diversas existências corpóreas é que os espíritos vão harmonizando pouco a pouco suas imperfeições. As provações da vida os fazem se adiantar, quando bem suportadas. Como expiações, elas apagam as faltas e purificam. São um remédio que limpa as feridas e cura o doente. Quanto mais grave é o mal, tanto mais enérgico deve ser o remédio. Aquele, pois, que muito sofre, deve reconhecer que muito tinha a expiar. E deve alegrar-se com a ideia de sua próxima cura. Dele depende, pela resignação, tornar proveitoso o seu sofrimento e não lhe estragar o fruto com suas impaciências, visto que, do contrário, terá de recomeçar. Ou seja, é através das múltiplas existências que vamos depurando nossas falhas. Não necessariamente de uma maneira cartesiana, uma maneira direta. Não, a gente está reparando alguma coisa e errando em outras. O que vai mudando com as vidas sucessivas é que aqueles problemas mais graves vão desaparecendo e os nossos erros vão ficando de menor importância. O mundo de provas e expiações é um mundo imperfeito. Nós somos imperfeitos. Ou estamos imperfeitos, melhor seria dizer. Mas como nós estamos vindo numa jornada de múltiplas vidas, nós que estamos aqui conseguimos ir percebendo, mesmo dentro de uma existência, os avanços que nós vamos obtendo. Vamos errando em coisas mais simples e evitando os erros mais graves. Essa é a evolução do espírito, mesmo em um mundo de provas e expiações. Então podemos hoje fazer diferença nas nossas vidas, pela maneira como lidamos com as dificuldades, pela maneira como lidamos com aquilo que nos angustia, nos causa aflição, nos traz infelicidades. Para esta vida, sim, infelicidade. Não era o que eu queria, então uma infelicidade.
Mas quando eu olho pela perspectiva espiritual, onde tudo aqui é uma experiência e uma aquisição de percepções, de visões, de conhecimentos, de transformações pela ação, então não tem nada errado. Especificamente no final, quando se fala da resignação, faço questão de esclarecer que resignação não é aceitar sofrer. Resignação é aceitar a responsabilidade pelo que acontece conosco, sem colocar isso em mais ninguém. Não há nada que aconteça conosco, por mais dolorido que seja ouvir isso. Sempre foi para mim, acho que imagino que seja para vocês. Não há nada que aconteça conosco que não tenha como único responsável nós mesmos. Somos os únicos responsáveis por tudo que acontece conosco. Se não nesta vida, em vidas anteriores, e se não nesta vida, nem em vidas anteriores, porque nós pedimos essa depuração como prova. Essa é a reflexão que nós temos que ter. Todos nós agora aqui estamos diante de uma situação como esse vírus. Pode até já termos tido, estarmos tendo, ter parentes que tiveram, ter parentes que estão tendo, pessoas próximas. Ter presenciado já a situação de um desencarne motivado por esse vírus. E é nesse momento que nós somos levados a refletir se somos espíritos que estão numa experiência no corpo carnal, ou se ainda consideramos que a vida é uma só e tudo que importa é só o que está aqui. Resignação não é aceitar o sofrimento. O vírus veio, atingiu você, atingiu alguém da sua família. O Cristo perguntaria a todos nós, qual é o tamanho da nossa fé? Diria, pela passagem de Pedro, quando Cristo retorna no mar da Galileia e aparece para eles, e eles se animam e reconhecem que é o Cristo, e Pedro se lança às águas e está andando nas águas e de repente, quando ele se choca, ele afunda e o Cristo percebe como a nossa fé é pouca. E diz, se tivéssemos a fé do tamanho de um grão de mostarda, que é uma coisa mínima, nós faríamos muito mais. Então, tem o vírus, ficou ruim. Como é que está a sua energia? Como estão as suas vibrações? Como é que você entende essa existência? Que tipo de diálogo você tem com o seu guardião? E com Cristo, se quiser acessá-lo? E se quiser ficar bom, por que você quer ficar bom? O que é que você faz com essa oportunidade da vida que você recebeu? Percebem? Esse é o dilema. Por mais duro que seja, é isso que todos nós estamos passando aqui agora. O que nós estamos fazendo com a nossa vida? O que nós viemos fazer com ela? Um vírus desse, no período de transição, uma coisa esperada, tudo certo, como dizem os espíritos, e outros piores virão, tem qual objetivo? Qual é o objetivo das angústias, das aflições, dos sofrimentos, dos flagelos? Nós queremos só que tudo fique como antes? Para que a gente só se desespere na hora do desencarne inevitável, velhinhos, rezando por um desencarne durante o sono, sem nenhum sofrimento. Isso é postura de quem acredita em uma vida só. Porque se você não estiver pronto, se você não tiver feito o mínimo que você mesmo programou para fazer aqui, na hora que você desencarnar, o que você acha que você vai ter do lado de lá? O céu, nuvens, harpas? Você vai arcar com as consequências dos seus atos.
Toda a nossa existência é um movimento de reparação, harmonização e desestrutura e desarmonização. Nós estamos resolvendo algumas coisas e criando problemas em outras. Não somos perfeitos, essa é a nossa jornada. Mas precisamos estar conscientes. Um dia vamos desencarnar todos. E como tudo na vida, eu com 54 anos posso dizer, mas acredito que qualquer um mais velho ou mais jovem pode dizer da mesma forma. Que a vida toda passou no instante. Poucos conseguem enxergar dessa vida um filme longo, com histórias diferentes. Não conseguimos nem lembrar se formos tentar buscar ano a ano da nossa existência. Parece que imprensa e achata tudo numa foto só. Então, diante de uma dificuldade, que não importa por que veio e não importa por que chegou até nós, mas importa como nós lidamos, nossa conduta de seres imperfeitos no mundo de provas e expiações é nos desesperarmos, pedirmos por qualquer tipo de ajuda, não sabemos nem dizer porquê, mas lá no fundo sabemos, porque eu não quero morrer, porque eu não quero que a pessoa que eu amo morra. E os espíritos do lado de lá podem dizer, mas esse desespero você vai ter agora ou a qualquer momento, já que você não compreendeu ainda o porquê do encarnar e do desencarnar. O que esse capítulo nos diz? Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. O que ele quer nos dizer é, saiba passar pelas suas dificuldades. Saiba aprender com elas e não aceitá-las. Há uma diferença muito grande. O vírus está aí, tá. Você quer o vírus? Você quer a doença? Você quer a angústia? Você quer desencarnar? Você quer se chicotear pelas culpas porque você fez alguma coisa no passado? O vírus está aí para você dizer, não, agora não, só se ele quiser. Porque eu ainda tenho que fazer aqui. Eu sei o que eu ainda tenho que fazer aqui. Eu preciso aproveitar esta oportunidade para fazer. Mas seja feita a vontade dele. Ele sabe se eu tenho que ir. E se ele quiser que eu vá, eu vou. Mas enquanto isso, o meu desejo é de permanecer. Então, eu quero harmonizar as minhas energias. E não é um vírus que vai me desarmonizar. Se eu tiver um compromisso comigo mesmo para cá e ainda não for a minha hora do lado de lá. Que nós possamos ficar com esta reflexão de hoje sobre esse tema. Tá bom? Bem, nós fizemos esta reflexão, vamos fazer uma vibração coletiva antes de encerrar, mas eu tenho ainda uns 10 minutinhos e eu posso responder a alguma pergunta, se vocês quiserem. Agora eu estou atento ao que está passando lá na tela. Me perdoem, é minha primeira vez no Instagram e eu não tenho muita prática, mas estamos aqui. Alguém quer fazer alguma colocação? Não? Foi duro, machucou? O objetivo não era machucar. Iluminar. E às vezes a luz dói. Mas já já nós vamos fazer uma vibração para harmonizar. Todos nós aqui. Ótimo. Nenhuma pergunta? Lu disse, o vírus veio para a gente ver realmente o que importa. Acho que está na hora de uma sacudida, né, gente? Precisamos dessa sacudida. Né, Itamara? Ah, que bom. Bem, então vamos fazer a nossa vibração para a gente poder encerrar.
Eu vou fazer algumas orientações para vocês e vocês, tenho certeza, se sentirão bem melhores depois da nossa vibração. Bem, quem tiver com sua água, nós vamos fluidificar agora, nós todos juntos, nós, a espiritualidade, eu, a espiritualidade, vocês. Mas quem não tiver com a água na mesa, pode emanar essa vibração para toda a água que circula no seu apartamento, na sua casa, tá bom? Bem, vamos fechar os nossos olhos e confiem em mim. As nossas vibrações dependem muito da nossa capacidade de visualizar. No mundo, na dimensão perispiritual, o pensamento manifesta a realidade. Conceito que temos de forma-pensamento. Tudo aquilo que imaginarmos, estaremos projetando na dimensão dos espíritos. Estaremos manifestando lá. Então fazemos isso pela imaginação, pela visualização. Então agora eu quero que vocês visualizem comigo e confiem. Eu gostaria que vocês respirassem fundo, profundamente. E vamos lembrar que somos neste planeta espíritos que têm um corpo perispiritual e um corpo carnal. E neste momento, nós vamos nos elevar, vamos imaginar o nosso corpo perispiritual saindo do nosso corpo carnal, subindo, se elevando, subindo acima do seu apartamento, da sua casa, do seu prédio, subindo. Estamos lá no alto, olhando a cidade de baixo. E vamos juntos nos encontrar, nos aproximar. Todos nós que estivemos aqui agora. Vamos dar as mãos e vamos emanar uma energia nossa que circule por todos. Vamos gerar uma grande roda de luz e elevar acima de nós. E ampliar para que ela fique do tamanho da nossa ilha de São Luís. E em meio a essa situação, nós vamos pedindo a presença dos amparadores espirituais, dos trabalhadores do Ivone, vamos depurar as nossas energias. Primeiro, uma luz amarela esverdeada passa por todos nós e nos limpa, tira todas as energias densas desse corpo perispiritual. Todos os miasmas, tudo que tem de escuro que esteja nos orbitando. A luz chega e dissolve, limpa. E ao mesmo tempo que somos limpos, recebemos do alto a energia púrpura azulada que desce por ordem do Cristo e por meio dos seus amparadores até chegar a todos nós, onde vamos sendo regenerados, recebendo fluidos purificados, que nos trazem as boas intenções, os bons sentimentos, a paz, a vontade de transformar a realidade, a felicidade em estar aqui, pela oportunidade de fazer diferente. Ao mesmo tempo, agora que estamos limpos e purificados, nós vamos ainda antes de descer, vamos concentrar do alto nosso pensamento em direção às nossas residências. E vamos limpar esta residência. Da mesma forma, juntos estamos emanando primeiro essa luz verde amarelada que limpa todos os cômodos, a sala, os quartos, os banheiros, a entrada, retirando todas as energias densas e agora juntos também vamos repor as energias. Agora com a luz púrpura azulada, repondo todas elas, limpando os nossos ambientes. E vamos colocar na água
junto com os trabalhadores do Ivone, tudo aquilo que precisamos para continuar o processo de tratamento e harmonização dos nossos corpos energéticos. E que dentro do possível, as benesses recebidas possam se manifestar nos nossos corpos físicos. Vamos agora, mais uma vez, dar as mãos, junto com os nossos guardiões, junto com os amparadores do Ivone, agradecidos por esta oportunidade. Vamos receber de volta a energia que doamos, para que todas essas situações pelas quais passamos possa também ser replicada por aqueles que precisam, os que estão em desespero, os que estão auxiliando nas doenças, os que estão abandonados. Estamos distribuindo a paz do Cristo por todos aqueles que precisem dela. E vamos retornar aos nossos corpos físicos, descendo, até entrarmos novamente e ativar estes corpos físicos com uma respiração profunda. Vamos abrir os nossos olhos e vamos agradecer aos trabalhadores do Ivone que nos permitiram e participaram conosco desta vibração. Que assim seja. Todos bem? Ótimo. Antes de nós terminarmos, nós temos alguns avisos para vocês aqui. Durante o período de isolamento, as atividades do Ivone estão acontecendo de forma virtual. Os tratamentos espirituais ocorrerão virtualmente às quartas e sábados, após o estudo do Evangelho ou palestra. Quem finalizar as 4 semanas poderá realizar o atendimento fraterno virtual via Google Meet, que é um aplicativo de comunicação por vídeo, que pode ser instalado tanto no celular quanto no computador. As orientações para a realização do atendimento fraterno virtual estão nos sites do Ivone. Basta acessar o site www.iap.org.br e na aba Atendimento Fraterno Virtual e clicar no link indicado. Lá você preenche o formulário e aguarda o nosso contato. O horário de inscrição para o atendimento é de 17h30 às 19h30 às quartas-feiras e de 16h30 às 17h30 aos sábados. Os estudos estão ocorrendo por meio também do Google Meet, plataforma Zoom e outros via live no Instagram. Quem tiver interesse em participar dos estudos e ainda não se encontra nos nossos grupos de WhatsApp, entre em contato conosco. Eles estão no próprio Instagram. Bem, eu acho que assim nós encerramos o nosso encontro de hoje. Agradeço aos amparadores pela oportunidade e agradeço a vocês pelo tempo. Que todos nós possamos permanecer na paz do Cristo. Um beijo grande no coração de todos. Até mais.